Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos chegando com tudo porque hoje tem muita novidade envolvendo o Flamengo. Terça-feira, dia de Mengão em campo, e a gente já começa aquele giro completo com as principais informações direto dos Estados Unidos, onde o rubro-negro segue concentrado nessa missão que é o Super Mundial. Então vamos lá, porque hoje à noite tem bola rolando. O Flamengo enfrenta o Los Angeles FC às 10 horas da noite no horário de Brasília, 9 horas aqui nos Estados Unidos. E olha, independentemente do resultado, o Mengão já está classificado como líder do grupo, garantindo a vaga nas oitavas de final. Isso significa que domingo o Flamengo volta a campo em Miami para encarar um adversário que ainda será definido. Pode ser o Boca Juniors, o Benfica de Portugal ou até o Bayern de Munique. Tá tudo em aberto e só vamos saber depois que os demais jogos forem concluídos. Mas voltando para o jogo de hoje, o técnico Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças no time. Ontem, durante a coletiva de imprensa, ele deixou claro que pretende rodar bastante o elenco. Ele não revelou nomes, mas sinalizou que essa é a chance de dar minutos para quem ainda não teve tantas oportunidades no torneio. E isso é importante principalmente num campeonato como esse, com jogos em sequência e um calendário puxado. Vale lembrar que alguns jogadores estão pendurados com cartão amarelo. Gente como Bruno Henrique, Gerson, Ayrton, Lucas e Pulgar estão nessa situação. Se levarem mais um amarelo, ficam de fora da estreia nas oitavas de final. Por isso a tendência é que o Felipe Luiz opte por poupar esses atletas, pensando justamente em não correr o risco de perder peças importantes logo no mata-mata. Outro ponto que pesa é a questão física. Jogadores como o Arrascaeta, por exemplo, vêm de uma maratona de jogos e até precisaram de tratamento especial recentemente, como aquela compressa de gelo depois da partida contra o Esperance da Tunísia. Então esse duelo contra o Los Angeles FC deve mesmo servir para preservar alguns titulares e dar ritmo a quem está buscando espaço. Agora, se por um lado o resultado de hoje não muda nada em termos de classificação, tem um fator que deixa o jogo importante: a premiação. Se o Flamengo vencer, vai colocar uma bolada de 11 milhões de reais nos cofres. E convenhamos, dinheiro nunca é demais, né? Além disso, o Mengão tem a chance de ser o único brasileiro a vencer todos os jogos da fase de grupos. Ontem, por exemplo, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid e o Palmeiras só conseguiu um empate suado contra o Inter Miami. Aliás, o Inter Miami, para quem não sabe, é o time onde o Lionel Messi joga atualmente. E falando nesses resultados, a derrota do Botafogo acabou mexendo com o caminho do Flamengo no Super Mundial. Antes a expectativa era enfrentar o Boca Juniors ou o Benfica nas oitavas e, caso avançasse, pegar o Botafogo ou o Inter Miami nas quartas de final. Só que agora, com o Botafogo ficando em segundo lugar no grupo, o trajeto do Flamengo ficou um pouco mais complicado. Existe a possibilidade de cruzar com o Paris Saint-Germain ou o próprio Inter Miami já nas quartas. A tendência é que o PSG avance, então pode ser esse o adversário do Flamengo mais à frente. Claro que antes de pensar nas quartas, o Mengão precisa vencer o jogo das oitavas, que será no domingo. Depois, se passar a fase seguinte, acontece em Atlanta, um pouco mais ao norte dos Estados Unidos, saindo da Flórida, onde o time está agora. É uma logística diferente, mas o Flamengo está preparado para isso. Mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola. Tem movimentação envolvendo a base do Flamengo. O atacante Ryan Lucas, que na semana passada foi emprestado ao Sporting de Portugal, está de malas prontas. Ele embarca amanhã para se apresentar ao novo clube. O contrato é de empréstimo com opção de compra, mas o valor dessa opção segue em sigilo absoluto. O Flamengo preferiu não divulgar os detalhes financeiros, mas o fato é que o jogador vai ter a chance de mostrar serviço no futebol europeu. E não para por aí, o Flamengo também acertou a saída de mais um jovem talento. Dessa vez foi o meio-campista Felipe Lima, que estava no time sub-20 e agora vai jogar pelo Alverca de Portugal. Para quem não conhece, o Alverca é aquele clube que recentemente foi adquirido pelo grupo que gerencia a carreira de Vinícius Júnior. Isso mesmo, aquele mesmo grupo que cuida da joia do Real Madrid agora tem um time próprio em Portugal, e o Felipe Lima vai integrar inicialmente a equipe B, com a possibilidade de subir para o time principal com o tempo. O modelo de negociação seguiu um formato que já virou padrão nesses casos: o Flamengo libera o jogador, mas mantém uma porcentagem dos direitos econômicos, pensando numa venda futura. Normalmente fica algo entre 60% para o clube comprador e 40% para o Flamengo, ou então 70-30. Ninguém confirmou os percentuais exatos dessa vez, mas é sempre mais ou menos por aí.
Então, meus amigos, o Flamengo segue firme tanto dentro quanto fora de campo. Hoje tem jogo, tem oportunidade para a garotada mostrar serviço e tem também movimentação nos bastidores com a base rubro-negra ganhando espaço no futebol europeu. E falando ainda desse processo de rodagem do elenco, o clima no vestiário do Flamengo tem sido de bastante concentração. O técnico Felipe Luiz sabe que mesmo com a classificação garantida é fundamental manter o ritmo competitivo da equipe. Isso porque quando a fase de mata-mata começar, qualquer erro pode custar caro. Ele tem reforçado com os jogadores a importância de cada minuto em campo independentemente do adversário ou da situação na tabela. A mentalidade é de que cada partida deve ser encarada como uma final. Até porque o Super Mundial tem uma visibilidade enorme e qualquer vacilo pode acabar com o sonho de conquistar esse título internacional. Inclusive nos bastidores já se comenta que o Felipe Luiz deve aproveitar a partida contra o Los Angeles para observar alguns jovens que têm se destacado nos treinamentos. O pessoal da base que já foi integrado ao elenco principal durante essa competição está vivendo uma expectativa enorme de ter minutos dentro de campo. É aquele tipo de oportunidade que pode mudar a carreira de um jogador. Uma boa atuação num torneio com esse nível de exposição pode abrir portas tanto dentro do Flamengo quanto em outras equipes, inclusive da Europa. E se tem um setor que chama atenção é o meio-campo. Com o desgaste natural dos titulares, é bem possível que o técnico opte por testar novas formações e até mesmo novas funções para alguns atletas. A comissão técnica tem analisado bastante o desempenho físico de cada jogador e isso vai pesar na hora de definir quem entra em campo logo mais. A ideia é encontrar um equilíbrio, preservar os principais nomes, mas manter a competitividade da equipe para buscar a vitória e de quebra garantir os 11 milhões de reais que estão em jogo. Falando um pouco sobre o adversário, o Los Angeles FC chega para essa partida com a responsabilidade de se despedir da competição de forma digna. O time norte-americano não conseguiu avançar na fase de grupos, mas promete fazer um jogo duro até porque vai atuar diante da sua torcida. O estádio deve receber um bom público e o Flamengo está preparado para enfrentar essa pressão. Mesmo fora de casa, a expectativa é que o Mengão tenha o apoio de muitos torcedores, já que a comunidade brasileira na região da Califórnia é bastante grande. Nos corredores do hotel onde a delegação está hospedada, o assunto também gira em torno das possíveis escalações. A grande dúvida é saber se Felipe Luiz vai optar por um time misto mesclando titulares e reservas ou se vai colocar uma equipe totalmente alternativa. Nos últimos treinos algumas pistas foram dadas, mas nada foi confirmado oficialmente. O que se sabe é que jogadores como Matheus Cunha, Fabrício Bruno e Wesley têm boas chances de começar jogando. No ataque, nomes como Luiz Araújo e Pedro podem aparecer desde o início dependendo de como o treinador decidir montar o time. Outro fator importante é o entrosamento. Mesmo com mudanças, o Flamengo vai precisar manter um padrão de jogo que garanta segurança defensiva e eficiência no ataque. O Felipe Luiz vem trabalhando muito a parte tática para que o time não perca o equilíbrio mesmo com as alterações. Afinal de contas, o objetivo é vencer, ampliar a moral do grupo e chegar com ainda mais confiança para o desafio de domingo. E não podemos esquecer de falar sobre o calendário que vem pela frente. Após o jogo de hoje, o Flamengo terá apenas 4 dias de preparação para as oitavas de final. Isso significa que o planejamento físico e logístico está sendo tratado com extremo cuidado pela comissão técnica e pela diretoria. Os profissionais responsáveis pela preparação física têm feito um trabalho detalhado monitorando cada jogador com GPS, controle de carga de treino e acompanhamento médico constante. Enquanto isso, no Brasil, a torcida segue mobilizada. As redes sociais estão cheias de mensagens de apoio e muitos torcedores estão se organizando para viajar até Miami no final de semana com o objetivo de empurrar o time na próxima fase. O clima de Super Mundial mexeu mesmo com a nação rubro-negra e a expectativa é de que os próximos jogos tenham ainda mais emoção. Agora, voltando a falar de mercado, o Flamengo continua atento às movimentações internacionais. A diretoria segue mapeando possibilidades de reforços e também de futuras saídas. O caso do Ryan Lucas é um exemplo claro de como o clube tem trabalhado com inteligência para valorizar seus ativos. Emprestar o jogador para um clube europeu com possibilidade de compra é uma estratégia que pode render frutos no futuro, tanto esportivos quanto financeiros. O Flamengo entende que abrir espaço para que os jovens ganhem experiência em outras ligas é um passo importante para o crescimento do projeto como um todo.
O mesmo raciocínio vale para o Felipe Lima, que vai ter a oportunidade de atuar no futebol português, um mercado que tradicionalmente serve de ponte para os grandes centros da Europa. A ida para o Alverca pode ser o início de uma trajetória internacional promissora. O departamento de futebol da Gávea tem avaliado cada proposta com bastante critério, sempre pensando no desenvolvimento dos atletas e também nas futuras negociações. E essa política tem dado resultado. Nos últimos anos, o Flamengo tem sido um dos clubes que mais exporta jogadores para o exterior, consolidando-se como uma verdadeira vitrine. A qualidade da base, aliada ao bom trabalho de integração com o time principal, tem chamado a atenção de olheiros e dirigentes de clubes de diversos países. Isso só reforça a importância de investir nas categorias inferiores e de dar oportunidades para os garotos se desenvolverem. Mas voltando ao presente, a missão agora é encerrar a fase de grupos com mais uma vitória. O elenco sabe da responsabilidade e mesmo com um time modificado, a cobrança interna é grande. Ninguém quer deixar a desejar, muito menos decepcionar a torcida. O Felipe Luiz tem frisado bastante que o Flamengo joga sempre para vencer, seja contra um time europeu, sul-americano ou norte-americano. O espírito competitivo faz parte da identidade rubro-negra. Nos bastidores, o clima entre os jogadores é de confiança. Mesmo aqueles que não têm atuado com frequência estão se mostrando motivados e prontos para agarrar a oportunidade. Os treinos têm sido intensos e a disputa por posição está cada vez mais acirrada. Isso sem dúvida eleva o nível do grupo e cria um ambiente de competitividade saudável, algo fundamental para um time que busca títulos em todas as frentes. E por falar em competição, os torcedores mais supersticiosos já começam a fazer suas contas e projeções. Muitos acreditam que, mesmo com um caminho um pouco mais complicado após a derrota do Botafogo, o Flamengo tem totais condições de avançar e chegar longe nessa edição do Super Mundial. A tradição, a qualidade do elenco e a experiência em jogos decisivos são fatores que jogam a favor. Claro que o desafio não será fácil. Possivelmente o Flamengo terá pela frente adversários de peso já nas fases iniciais do mata-mata. Mas, como se diz por aí, quem quer ser campeão precisa estar preparado para enfrentar os melhores. E o elenco rubro-negro tem mostrado que está pronto para qualquer desafio. A expectativa é de um grande jogo hoje, com muita entrega dentro de campo, seja lá qual for a escalação escolhida pelo técnico. A torcida está ansiosa, contando as horas para a bola rolar. E como sempre, o Flamengo promete fazer valer a sua força, seja em Los Angeles, em Miami, em Atlanta ou em qualquer lugar do mundo. Quando o manto sagrado entra em campo, é para buscar a vitória, honrar a tradição e representar com orgulho milhões de apaixonados torcedores espalhados pelos 4 cantos do planeta. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho nos bastidores do futebol brasileiro sugere que Ronaldinho Gaúcho, ícone mundial do esporte e ex-jogador de Flamengo e Grêmio, teria tecido elogios significativos à performance do mais querido no último Mundial de Clubes. Embora a declaração não tenha sido feita publicamente ou de forma oficial, fontes próximas ao craque teriam vazado a informação de que Ronaldinho se mostrou impressionado com o desempenho rubro-negro na competição. A suposta fala do bruxo ganha ainda mais peso por sua história no futebol e sua passagem por grandes clubes, o que confere a ele uma visão privilegiada sobre o esporte de alto nível. O rumor aponta que o que mais teria chamado a atenção de Ronaldinho seria a organização tática e a entrega dos jogadores flamenguistas, especialmente na grande final. Se confirmados, os elogios de uma lenda como Ronaldinho poderiam representar um endosso de peso ao trabalho desenvolvido pelo clube e pela comissão técnica, solidificando ainda mais a imagem de um time que se reergueu e conquistou o respeito internacional. Essa possibilidade levanta questões sobre o que o futuro reserva para o Flamengo e como essa potencial admiração de Ronaldinho pode influenciar a percepção do time no cenário global. Seria um sinal de que o rubro-negro está no caminho certo para se consolidar como uma potência mundial? A torcida, que já celebra cada vitória com fervor, certamente receberia com entusiasmo a notícia de que seu time conquistou a admiração de um dos maiores de todos os tempos. Por enquanto, tudo não passa de um rumor que ecoa nos corredores do futebol, mas a simples menção já é suficiente para atiçar a curiosidade e a esperança dos apaixonados pelo esporte. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!